Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e hoje nós vamos fazer um sachê. E para isso eu vou usar 6 pedacinhos de tecido, são retalhos bem pequenininhos que eu tinha. E eu vou fazer cada um diferente do outro para vocês verem como aproveitar os retalhos. Então, a gente vai fazer 2 de cada e eu vou mostrando para vocês passo a passo como fazer cada um. Pois começaremos então com o nosso sachê tipo almofadinha. Eu tenho aqui 2 tipos de tecido, porque serão 2, eu vou deixar um de lado. E vou dar as medidas para vocês. Eu vou usar esse estampado para poder fazer o exemplo. Então nós vamos precisar de um quadradinho de tecido de 10 por 10. A gente vai pegar e ver o direito do tecido e qual é o avesso do tecido. Então eu vou colocar o direito com o direito, olhando para baixo. Por isso a gente fala direito com direito. Se fosse ao contrário, seria avesso com avesso, mas não é o caso. E nós vamos levar a máquina e passar aqui uma costura em volta todinha dele, sem deixar a abertura. Eu vou usar a máquina de costurar, mas se você quiser ou preferir ou não tiver máquina de costura, como é um trabalho tão pequenininho, dá pra fazer à mão, que não tem problema nenhum. Enquanto você assiste aí um filme, você costura isso. Ótimo, nós já temos o nosso quadradinho costurado do avesso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai puxar uma ponta pra lá e outra pra cá do tecido, separando os tecidos um do outro. E a gente vai dar um picote bem aqui no meio. Certifique-se de que tá sendo no meio, que você não está pegando o tecido de trás pra não cortar, tá legal? Então, eu vou dar um picotinho aqui, ó. Assim. Não muito grande. Aqui. Aí com a ajuda da tesoura eu posso até dar uma aberturinha a mais, mas nada muito excessivo. E as pontinhas daqui, pra ela ficar bem bonitinha, a gente vai arredondar sem chegar na costura. A costura tá ali e eu cheguei. Igual a gente faz com papel, quando a gente quer fazer aquela encadernação. Então, igual. A gente vai fazer assim, pra que as pontinhas depois fiquem bonitas. E aí a gente vai desvirar. Com a ajuda de algum objeto, a gente vai chegando até as pontas. Para que o biquinho fique bem bonitinho. E a gente vai ter esse quadradinho aqui que a gente precisa passar ele antes de continuar. Eu vou fazer isso nos 2. Quando eu fizer isso, eu vou encher com a manta aqui e vou juntar essas pontinhas. E vou dar uns pontinhos aqui, assim, não importa que isso aqui não vai ver depois, então despreocupa. Aperto bem para que a cola se assente. E aí eu fiz um lacinho, tipo Chanel. Colocar em cima. Tentar arrumar. Ficou meio tortinho. Você pode fazer tanto assim, como você pode fazer essa volta, mais a volta daqui, que ela vai ficar diferente. Esse daqui é um tipo saquinho que nós faremos. Eu peguei também 2 estampas diferentes. E um é menorzinho que o outro porque o meu retalho era menor. Então, pra vocês verem que não tem problema exatamente a medida, que a gente pode adaptar segundo o que a gente tiver em casa. Esse daqui vai ter 16 centímetros por 11. E esse outro eu tenho 11 centímetros por 14, ele é um pouco menor. A gente vai fazer o seguinte, se você cortar ele com a tesoura de picotar, em vez de cortar com a tesoura reta, então você não precisa fazer uma barrinha aqui em cima, porque o tecido não vai desfiar, em teoria. Mas, no meu caso, eu cortei ele com uma tesoura reta, então eu vou pegar e vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro, um pouco a olho mesmo, virando a parte de... Essa aqui é a parte direita, essa é a parte do avesso. Virando o direito contra o avesso, assim, fazendo ele uma barrinha pra dentro.
certo? Vinca um pouquinho com o dedo pra te ajudar. E aí eu vou passar uma costura bem aqui, de lado a lado. Quando eu terminar com a minha costura aqui, eu vou fechar ele ao contrário, assim, ao contrário. Com a barrinha ainda por fora. E vou passar uma costura por aqui, tá certo? Vamos até esse ponto, então. Prontinho, a gente já tem a nossa costura pra lá e pra cá. Então agora a gente vai pegar a parte da nossa barrinha aqui em cima, vai virar e fazer com que ela fique no centro do nosso saquinho. E aí eu vou colocar, vou abrir ela aqui um pouquinho com as mãos mesmo. Essas linhas todas a gente corta depois, tá? Abro todas com as mãos e tento fazer com que ela fique no centro do meu tecido, ou seja, do meu saquinho. E quando eu encontrar mais ou menos o centro, eu passo uma costura aqui embaixo, na parte que não tem barrinha, ó. A barrinha tá em cima, a gente vai passar uma costura aqui embaixo. Então, pra ficar aqui no centro, é importante você começar a costura bem na pontinha do tecido para que ele não abra depois o saquinho. E aí você já tem o seu saquinho pronto. A gente corta um pouco as linhas de todos os trabalhos, é bom a gente limpar. Para que elas não incomodem depois e não fique um trabalho feio, né? Aí quando a gente desvirar o saquinho, ele vai ficar assim. Ajuda um pouco com a tesoura, tem cuidado para não rasgar o tecido e para fazer com que as pontinhas fiquem bem pontudinhas mesmo. Se você quiser, corta até um pouquinho da rebarba por dentro para facilitar. E aí você já tem um saquinho bem bonitinho aqui por fora. Bem, para enfeitar esses saquinhos, o que eu vou fazer é pegar um pedaço de fita, mais ou menos desse tamanho. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Bem no bumbumzinho, bem na costurinha aqui, ó. Pouca coisa, uma sujeirinha de cola. E vou pressionar a fita em cima. Cuidado pra você não se queimar, porque a cola quente queima muito. E eu coloquei ela bem no meio. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas com essa fitinha. Eu vou olhar o direito e o avesso dela. Eu poderia ter costurado ela aqui já, quando eu costurei o tecidinho, mas como eu não lembrei que eu tinha essa fitinha, eu ia deixar aqui em cima simples. Mas já lembrando que eu tenho, então eu aproveito e coloco pra ver dar um charme aqui diferenciado na peça. Vou colocar a minha fibra siliconada. Não precisa pôr muito. E aí a gente dá um lacinho aqui. Aperta bem, vê que a fibra tá toda dentro. Empurra ela um pouco com o dedo lá pra dentro. E termina de fechar. Essa pontinha a gente queima com a ajuda de um isqueiro, e pronto. Aí a gente já tem a bolsinha aqui feita. E esse último, e também interessante, vai ser um de coração. Eu cortei apenas um coração em um papel, um cartão qualquer que eu tinha por aqui. E vou pegar o meu tecido, esse é um pouco grande, mas esse é bem estreitinho, esse marrom. Os dois são com fundinhos também rosas, tem tons de rosa. Mas bem, o que importa é que a gente vai virar o avesso ao avesso. Nós vamos colocar o coração em cima. E nós podemos marcar com uma caneta que desaparece. Tem que ser uma caneta que desaparece, senão vai ficar aqui a marca. Ou senão você alfineta e leva esse papelão
junto pra máquina. Vai passar uma costura bem aqui próxima ao papelão. Então eu costurei aqui o coração em volta todinho. Vou retirar aqui o meu alfinete. Na verdade eu costurei, mas eu deixei uma abertura aqui, ó. Não sei se dá pra ver, tá muita luz. Eu reclamo que a gente não tem luz. Eu deixei uma abertura aqui pra gente poder encher. Então a gente vai pegar a fibra, vai encher e vai terminar de passar a costura aqui. E aqui eu vou terminar de passar, vou afastar a minha manta pra lá. E vou terminar de passar aqui e fechar o coração. É bom a gente dar um retrocesso, ou seja, uns pontinhos uns pontinhos a mais com a máquina para que ele dê um nó e não abra mais. E eu vou cortar aqui em volta com uma tesoura de picotar, é aquela que tem uns dentinhos. E vou cortar mais ou menos aqui rente, mas não muito para não cortar linha. E essa tesoura, ela vai ajudar a não desfiar o tecido e ainda vai dar um charminho na sua peça. Ele vai ficar assim, bem fofinho, bem bonitinho e todo dentadinho aqui. Eu vou pegar duas fitas, essa é uma mais fininha e outra mais grossa, mas é a que eu tenho em casa. Então, se você não tiver assim, faz com a que você tiver mesmo, que combine com o seu trabalho. Não sei se colocar uma ou colocar duas. Vou colocar uma só. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma argolinha, vou passar a tesoura e vou colar ela bem aqui no meu coração. E aí ele fica assim, ó, bem fofo mesmo. Pra terminar, a gente vai usar uma essência. E eu tenho uma caixinha de essência, eu não sei. Ela é dessa marca. Essa que eu vou usar. E vou usar uma seringa com agulha. Não é uma essência normal, é um azeite essencial. Ou seja, ele é mais forte do que a essência. Mais forte, eu me refiro que é mais concentrado e é em forma de azeite. A essência é diferente, então você tem que ver o que você tá usando pra você poder colocar no seu sachê. No caso do azeite, um pouquinho já é suficiente. Meu, entrou um pouquinho de água. Coloquei a agulha lá dentro. Coloquei só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. E aí eu vou encontrar aqui numa costura dele. Vou enfiar a agulha. E vou mexendo a agulha enquanto eu vou despejando o azeite. Entrou ar na minha agulha. Vamos tentar não manchar o tecido, tá? Porque é óleo. E aí você já vai ter um sachê bem cheirosinho. Vou fazer isso com todos. Esses saquinhos, essa essência, você pode pôr outro tipo de coisa dentro também. Pode pôr sabonete ralado dentro, se você não tiver essência em casa. Você pode pôr aquele sagu com essência, com cheirinho de essência. Vai ficar umas bolinhas assim. Então você pode variar. Eu acho bem bonitinho pra você fazer uma caixinha e colocar alguns deles dentro assim, todos bem ajeitadinhos. Você pode dar como lembrancinha também de batismo, de nascimento de um bebê, de aniversário de criança. Aí você põe uma etiquetinha com o nome e a data da festa. Você pode dar de chá de cozinha. Tem muitas ocasiões que você vai poder dar esse tipo de coisa que é bem simples, fácil de fazer. Primeiro você passa todos os tecidinhos que você tiver, os retalhos. Ou se você for fazer tudo uniforme, então compre um retalho de tecido grande
E aí você faz todos do mesmo tom, todos da mesma cor, prepara as etiquetas, coloca nas caixinhas ou coloca em saquinhos, para que o cheiro não vá embora. O interessante é que você coloque dentro de um saco, que ele caiba direitinho dentro desse saco, que não fique sobrando muito em volta dele, nem fique muito ar dentro. E você amarre bem o saquinho. E aí ele já serve como presente e também guarda o cheiro da essência, porque senão ele vai ficar assim, ele vai ficar soltando o cheiro, e aí quando você for dar, ele já vai ter gasto o cheiro todo. Então guarde bem dentro de um saquinho. E outra coisa que eu acho bem legal para você que tem um ateliê, pra você que faz encomenda de bonecas, de coisinhas, sei lá, papelaria, etc, etc. Se você fizer um sachêzinho desses com o nome da sua loja, nome da sua empresa, ou seja lá o que for, com seu telefone, e colocar dentro como um mimo, como um agrado que você vai fazer para aquele cliente que comprou algo de você, vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que ela ou ele vai amar, porque é algo bem bonitinho, bem facinho, bem simples, porém todo mundo gosta de sachê na gaveta, no guarda-roupa e etc. Aí você pode pôr dentro da gaveta, por exemplo, ele soltinho, e esses outros você pode pendurar no guarda-roupa. Tenta manter eles longe das camisas, por se acaso a essência passa pro lado de cá, pra gente não manchar nada, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem o vídeo, por favor, para que outras pessoas possam vê-los também nas redes sociais. Compartilhe com os amigos, vizinho, gato, cachorro, periquito, quem tiver por aí. E nada, dá um like no vídeo se você gostou. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!